Hoje é dia 7 de julho de 2021. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Na realidade, talvez esse seja um grande problema para a igreja em nossos dias: envergonhar-se do Evangelho. E por que ela faz isto? O apóstolo Paulo apresenta duas razões extraordinárias por que ele não se envergonhava do Evangelho. A primeira é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não tornou a salvação em Cristo Jesus possível. Ele não deixou a decisão com o homem em momento algum. É Deus quem salva. É Deus quem tem o poder para salvar e dessalvar o pecador. E o Evangelho nos mostra isto claramente. Deus nos escolheu desde toda a eternidade. Eu sei que esta é uma mensagem que ofende a sociedade. Nós, seres humanos, não gostamos de ouvir esta verdade. Mas não somos nós quem escolhemos a Deus. É Deus quem nos chama para a salvação. É um poder que somente Deus tem. A segunda razão que Paulo apresenta é que no Evangelho nós conhecemos a justiça de Deus. Por justiça, Paulo está falando da morte de Cristo Jesus na cruz. Aquela morte que livrou-nos da ira de Deus, da culpa do pecado, da condenação do pecado. É através do Evangelho, as boas novas, que nós conhecemos o quanto Deus nos amou, como Ele nos amou. E é importante para nós pensarmos nisto, que a justiça de Deus, ou seja, a morte de Cristo na cruz, é uma expressão do amor de Deus. Ou, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Portanto, o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho. Mas por que será que nós nos envergonhamos? Considere o seguinte: você não tem abrido mão de princípios da palavra de Deus? Você não tem violado princípios da palavra de Deus? Você às vezes não fica intimidado por aquilo que o mundo, as pessoas ao seu redor, pensam a respeito da palavra de Deus? Pensam a respeito dos ensinamentos da palavra de Deus? Você tem falado abertamente do Evangelho às pessoas ao seu redor? Se você conhece o poder de Deus e a justiça de Deus, você não tem do que se envergonhar, mas você tem motivos para falar do Evangelho, sem nenhum constrangimento, porque o Evangelho, ele nos apresenta o amor de Deus, a graça do Senhor, a bondade de Deus, e apresenta também o juízo de Deus sobre a humanidade. Não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, porque é o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque Jesus não teve vergonha de morrer por você na cruz, ser desprezado pela sociedade, mas ele fez isto por amor a você, porque ele amou você. Não se envergonhe do Evangelho. Viva a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor Deus. Que a graça de Deus nos sustente
hoje e sempre. Amém.